Olá alunos, aqui é o professor Rodrigo do canal Rodrimelo, Física e Química, e hoje vamos fazer a correção do trabalho de Química 2 sobre equação geral dos gases, trabalho que foi feito na semana do dia 8 de junho. Vamos lá para a correção então. Temos aqui então um balão com um gás hélio, 2 litros a 20 graus Celsius e 2 atm de pressão. Ele atinge uma altura em que a pressão é 0,5 atm com uma temperatura de 10 graus e queremos o volume final do balão. Vou tirar os dados aqui primeiramente para nós. Tirando os dados, aqui no lado esquerdo temos volume, temperatura e pressão. Pressão, temperatura e queremos volume. Vamos aplicar na equação geral dos gases, que é P1V1T1. Substituindo os valores, nós temos 2 vezes 2 que fica 4. Vamos fazer em x essa multiplicação. O 293 vezes o 0,5 e o 4 vezes o 283. Fizemos aqui então 293 vezes o 0,5, que dá 146,5, e o 4 que multiplica o 283, o que dá 1132. Esse 1132 divide por 146,5 e a resposta final é 7,72. Aqui na questão 2, vamos tirar os dados também aqui no lado esquerdo da questão. Tirando os dados aqui à esquerda, nós temos o V, o P e o T. Queremos V2, aplicando na equação do P1V1. 1 vezes o 24 fica 24,6. O 300 vezes o 100 fica 30.000, V2. O 24,6 vezes o 600 dá 14.760, que divide pelo 30.000, o que vai dar 0,492. Como o volume está em litro, a resposta é em litro, 0,492. Na questão 3, queremos calcular qual a temperatura em Kelvin. Então lembra de passar para Kelvin a temperatura que está em Celsius. Vamos tirar os dados aqui novamente à esquerda. Tirando os dados então e aplicando na equação P1V1T1, nós temos aqui uma pressão de 1140 vezes 10, o que dá 11.400. Temos uma pressão 760 vezes 24,6, que dá 18.696. Temos que multiplicar o 250 pelo 18.000, que dá 4.674.000, e passar o 1140 dividindo, o que vai dar 410 Kelvin de temperatura. Essa é a resposta da questão, 410. Vamos tirar aqui os dados da questão 4. Ele quer saber a pressão quando tivermos 240 ml e 127 graus Celsius. Vou tirar os dados aqui no canto esquerdo. Então, tirando os dados aqui, aplicando no P1V1T1, nós temos o 0,8 de pressão vezes o 60, que dá 48 aqui. E depois fazemos em x, onde o 200 multiplica o 240, que dá 48.000 P2. O 48 multiplica o 400, dá 19.200, que passa o 48.000 dividindo e vai dar 0,4 atm de pressão 2. Está aqui a resposta da questão. E na questão 5, novamente, temos um nitrogênio gasoso que tem um volume, temperatura e pressão e queremos calcular o volume que ele vai ocupar a menos 27 graus Celsius. Vamos tirar os dados aqui. Observe aqui nos dados que o P1 é 800 mmHg e o P2 também é 800. Logo, isso aqui é uma transformação isobárica. A pressão ela é igual. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso cortar o P1 com o P2. Posso cortar o 800 ou nem usar ele na conta, ficando apenas o 20 e o 146. A gente faz em x aqui. Fica o 146 V2 e o 20 multiplica o 250, que vai dar 5.000. E aí passa dividindo. V2 é 5.000 dividido por
146, que dá, refiz a conta aqui, tinha feito o cálculo, é 27 menos o 273, é 246 Kelvin de temperatura. Então esse 246 que multiplica o 20 nos dará 4.920. E o 4.920 dividido por 146 dá 33,69. Como trabalhamos com 20 ml, 33,69 ml. Esta é a resposta correta. Nessa questão, a leitura engana um pouco. Como ele fala da atmosfera terrestre e fala dela a 10 km de altura, e lá a temperatura é de menos 50 e a pressão de 190, isso aqui a gente vai ter como segundos dados. Porque os dados iniciais são que o balão tem um volume de 10 litros numa pressão de 1 atm numa temperatura de 27 graus Celsius. Quando solto, esse balão vai chegar lá no alto da atmosfera numa pressão de 190 milímetros numa temperatura de menos 50. Então, qual vai ser o volume lá em cima? Lá eu quero calcular o V2. Então, nós aplicamos os dados aqui, lembrando que 1 atm é 760 milímetros, que as temperaturas têm que estar em Kelvin. Nosso P1 é 760 vezes o 10, o que dá 7.600. Fazemos em X. O 300 multiplica o 190, que dá 57.000 V2. E o 7.600 multiplica o 223. Depois, o 1.694.800 acaba dividindo pelo 57.000 e isso nos dá 29,7. Como o volume inicial está em litros, o volume final também é litros. 29,7 litros é a questão 6. Tirando os dados aqui também da questão 7, vamos colocar aqui no canto esquerdo. Então, tirei os dados aqui, ó, e observem o seguinte, que aqui a pressão é o que a gente quer calcular. Supondo que o volume de gás e a quantidade são os mesmos. Então, ele nem me dá o volume. O volume 1 ele é igual ao volume 2. Cortamos fora. Ficando então o P1, 4 atm, dividido por 280 Kelvin, P2 é o que nós procuramos, dividido por 310, vamos fazer em X. Fazendo em X, dividindo, temos 4,42 como resposta final. Na última questão, uma transformação em que o volume é constante. Volume constante chamamos de isovolumétrica, ou também chamamos de transformação isocórica. Então, essa é a correção do trabalho de química e anotem no seu caderno, façam aí as revisões. Na próxima aula nós vamos dar continuidade na nossa matéria.
Um abraço e até a próxima.